É, tá, deixa eu dar boa noite pro pessoal que tá entrando agora. É bom que é o tempo do pessoal entrar, eu também vou dar um recado. Então, hoje Sim. a gente está dando início a mais uma conferência. Tá. E enquanto o pessoal vai entrando, eu queria comentar uma campanha que a gente achou muito interessante, que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, está fazendo de doação para as comunidades em que ela atua. Para quem não conhece, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é um movimento pela democratização do acesso ao livro, leitura, literatura e às bibliotecas, com a perspectiva da leitura como um direito humano. Inclusive, tem muito a ver com a nossa live de hoje. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está presente em são 119 bibliotecas na rede, presente em 22 municípios e atende um público médio mensal de 30 mil famílias, presente no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E, como a gente sabe, as bibliotecas comunitárias em geral atuam em zonas periféricas e que a violência, a pobreza e os serviços públicos não estão presentes. Então, quem puder ajudar financeiramente, entra lá na página deles, que tem a recomendação lá da conta. Quem puder divulgar também, eu sei que tem muitos bibliotecários aqui, produtores de conteúdo. Então também quem puder divulgar também acho que vai contribuir. Enfim, dando início à nossa conferência de hoje, enquanto o pessoal entra. Hoje a nossa live é com a professora Andréa Pereira e o tema é preconceitos em leitura. A professora Andréa é professora adjunta do curso de Biblioteconomia e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela é bacharel em Biblioteconomia pela UFG, especialista em docência universitária pela Universidade Estadual de Goiás, mestre em Comunicação pela UFG e doutora em Geografia também pela UFG. Realiza o pós-doutorado em Ciência da Informação na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre preconceitos em leitura. Então eu vou desativar agora os comentários e no final eu volto com os comentários para as perguntas que vocês mandarem. Professora, boa noite, é com você. Boa noite. Tá legal? Tá ouvindo bem? Tá. Ótimo. Primeiramente, assim, gostaria muito de agradecer pelo convite. É uma oportunidade muito interessante para a gente poder ter oportunidade de conversar um pouquinho sobre as leituras, sobre o que nós estamos trabalhando enquanto pesquisa, enquanto pesquisadores aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, é sempre um grande prazer, uma grande satisfação a gente poder compartilhar o que a gente vem fazendo com o público, né? Então, isso é muito importante. E esse tema, preconceito sem leitura, é um tema que ele é pouco abordado dentro da ciência da informação, dentro da biblioteconomia. Eu vou contar aqui um pouquinho, primeiramente, como que esse tema ele surge, né, nas minhas pesquisas, na minha vida, tanto minha vida profissional enquanto bibliotecária, quanto docente de um curso de biblioteconomia, para contextualizar um pouco como que isso acontece e o porquê desse interesse aí por esse tema relacionado, então, aos preconceitos em leitura, né? Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, até para sobrar um tempinho maior para a gente bater papo, né? Conversar, que isso é muito bom. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Mas a primeira coisa é contextualizar essa questão dos preconceitos em leitura, né? Mais ou menos uns 20 anos atrás, né, quando eu ainda era estudante de biblioteconomia, a faculdade que hoje eu trabalho e que foi a faculdade que eu estudei, sempre foi a faculdade de informação e comunicação, né? Então, tem tanto os cursos de biblioteca, tem o curso de biblioteconomia quanto os cursos de comunicação.
Então, dentro disso, a gente tinha uma disciplina chamada de Teoria da Comunicação, que era uma disciplina comum até hoje, a gente tem essa disciplina ministrada pro curso de biblioteconomia, e na época que eu fiz o curso, a gente foi muito, talvez levou muito ao pé da letra, a questão, dentro da questão da indústria cultural, uma crítica ferrenha a certas literaturas de massa, né? Tanto a literatura de massa, em relação a best-sellers, em relação a livros de autoajuda, a literatura de bolso, tipo Sabrina, dentre tantos outros, né? Então, a gente, eu digo, tanto nós enquanto estudantes, na época, e assim como os professores da época, então a gente tinha muito aquela coisa, pessoas que talvez sejam mais ou menos dessa época vão se lembrar muito disso, estava muito evidente essa questão da escola de Franco, em especial essa questão da indústria cultural em relação a essas críticas. Lembrando que aqui eu não faço uma crítica ferrenha à questão da indústria cultural, porque a gente sabe muito bem que a gente precisa ler, que a gente precisa compreender os conceitos trazidos por eles, né, pelos frankfurtianos, mas, acima de tudo, nós precisamos, então, interpretar de forma cuidadosa algumas questões que fazem críticas à cultura de massa e assim por diante, né? Então, na época, a gente assim, tinha até vergonha de dizer que assistia novela, que lia Sabrina, que lia livro de autoajuda. Então, tantos outros produtos aí de mídia, certas músicas também eram muito criticadas, né, dentro desse contexto, nesse sentido assim mesmo, de muito de levar o pé da letra. Então, assim, aí eu me formei com essa crítica ferrenha em relação a esses produtos, apesar de ter sido uma consumidora da literatura de massa, tipo Sabrina, de ler livros de autoajuda, mas, assim, fazendo sempre uma crítica muito profunda em relação a isso. Por fim, chegou o momento de ser bibliotecária, né? Então, assim que eu finalizei o curso de biblioteconomia, passei no concurso para bibliotecária do Instituto Federal de Goiás, fui trabalhar no Instituto, e a parte que eu mais gostava, quando eu entrei no Instituto, lá tinha mais ou menos, eu entrei em 2002, 2003, lá tinha mais ou menos assim uns 5 anos que não tinha bibliotecária. A última bibliotecária lá tinha morrido, né, já há uns 3 anos, então já fazia um tempão que não tinha bibliotecária, então eu entrei como única bibliotecária. E por muita coisa por fazer, mas o que eu mais gostava mesmo era do atendimento ao usuário, né, de conversar com os alunos. Então, na época, ainda tinha o ensino médio normal, no IFG, aí era o Cefet, na época, aliás, tinha já os cursos superiores, já foi bem no início, ia fazer já as primeiras avaliações dos alunos que concluíam, então era uma biblioteca mista, e tinha alunos do ensino médio, tanto o médio integrado, quanto o médio normal, né, o médio que não era profissionalizante, como tinha os alunos ali do ensino superior. Então, o que eu comecei a observar no meu fazer bibliotecário? Chegavam muitos estudantes, em especial estudantes do ensino médio, preocupados com o tipo de leitura que eles praticavam. Muitas vezes chegavam e falavam assim, nossa, eu tenho um episódio mesmo que eu lembro muito bem, um estudante do ensino médio, estava se preparando para cursar um ensino superior, e falou que o sonho dele era passar no vestibular de engenharia do ITA. E aí ele chegou com um calhamaço lá, com o Ulisses de Joyce, né? E falou, olha, eu estou querendo pegar esse livro aqui, porque o professor recomendou, disse que era muito legal, era muito bom, e se eu quisesse passar no ITA, eu precisava de ler dessa forma, esse tipo de leitura e tudo mais. Aí eu olhei e perguntei para ele assim, mas assim, como que são suas práticas? Você tem costume de ler? Você sempre leu? Você sempre gostou de literatura? Como é que é, né?
E aí ele me falou assim, não, Andréia, eu estou começando agora, eu nunca fui muito de ler. Aliás, essa é a primeira biblioteca que eu tenho acesso, porque durante o ensino fundamental, eles não tinham acesso, não tinham a questão da biblioteca escolar, não era, a gente muito bem sabe que é a realidade do Brasil, então uma total ausência da biblioteca escolar durante a primeira e a segunda fase lá do ensino fundamental desse jovem estudante. E aí eu falei para ele assim, o problema é o seguinte, esse é um livro muito complexo para você que está iniciando seu processo de formação de leitor agora, tem pouca prática de leitura e tudo mais, talvez vai ser bem difícil você entender, que aliás, ele já chegou falando que achava o livro difícil, né? Então, aí eu falei para ele assim, não, mas conversa devagar, ainda mais que ele estava ali no primeiro ano ainda, eu falei assim, não, vamos começar devagar, vamos pegar coisas que eu tenho certeza que você vai conseguir compreender, porque não adianta ler uma coisa que não está dentro do arquivo, né? A gente lembra muito bem, nesse ponto, assim, a gente começa a fazer uma ligação com os autores, né? Tanto Pierre Bourdieu, com a questão aliás, o Foucault primeiro com o arquivo cultural, da intelectual, e o Pierre Bourdieu com a questão do capital cultural, então a gente começa a fazer essa relação. Então, se eu não tenho um arquivo intelectual suficiente para interpretar certas obras, então é melhor a gente começar por uma coisa mais simples. A questão da educação de jovens e adultos, a literatura de jovens e adultos, a formação desse público, começa assim. Tanto que eu não sei se as pessoas se lembram, que assim quando teve essa campanha da EJA, pegaram os clássicos, né, os grandes clássicos da literatura, até porque para ser uma leitura até mais adequada para esse público, e transformaram, né, essa literatura, reduziram, né, colocaram com palavras mais fáceis e tudo mais, para o pessoal da EJA. E aí, então, eu falei para ele, a gente tinha essa coleção lá, né, desses clássicos, a gente tinha a coleção Vagalume e várias outras obras lá que eram mais fáceis de entender, e perguntando para ele, como faço naquela autêntica entrevista de referência, que a gente aprende tanto, né, e perguntando para ele o estilo de leitura que ele gostava e tudo mais. Então, aí eu indiquei alguns livros assim para ele, indiquei para ele frequentar mais a nossa sessão de revistas e tudo mais, até porque ele tinha pouquíssimo acesso à questão da leitura. E aí, nessa conversa, não só ele como outros alunos falavam, né, da crítica de muitos professores em relação ao tipo de leitura que eles praticavam. Então, ou seja, condenava-se a questão da literatura, essa literatura de massas, best-seller, foi bem numa época assim, que estava muito evidente a questão dos livros de best-sellers como Harry Potter, né, e tantos outros, mais ou menos na mesma linha, fora outros best-sellers de alta ajuda que estavam muito em evidência naquela época, até hoje, né, tem um público muito, muito bom nesse sentido. E aí eu via que esses professores faziam críticas a esse tipo de leitura, a gibi, a tantas outras coisas, e oferecia certas leituras que eles, pelo arquivo cultural, intelectual, pelo capital cultural que eles tinham, eles não conseguiriam interpretar aqueles textos, né? Até pela própria realidade da educação da primeira e segunda fase do ensino fundamental, que eles vieram, então, que tinham um problema aí de formação também. E aí a gente enxergava esse preconceito. Uma outra questão que ficou muito evidente durante esse meu fazer era em relação também à interpretação que eles faziam dos clássicos da literatura. Então, existia uma receita dos professores de literatura do que se tinha que interpretar em determinada obra. As autênticas fichas literárias lá. Então, as fichas eram muito fechadas. Então, se eu entendia A, estava errado. O autor não quis dizer A, o autor quis dizer B.
E aí a gente lembra do Roger Chartier também, né? Quem dá sentido ao texto é o leitor, né? Então, isso tudo, vendo essas coisas, aí eu comecei, claro, né, a ler, me aprofundar mais. Claro que eu já tinha conhecido aí Roger Chartier durante a minha formação, a minha graduação, mas até a leitura que eu fiz do Roger Chartier não foi uma leitura tão profunda, até por conta do tempo, pela questão também da dificuldade e da quantidade de escritos do Roger Chartier. Então, eu comecei a fazer relações, e pensei, poxa, eu agora preciso estudar mais, a ler mais, sobre isso, até para eu poder conseguir formar melhor, ajudar melhor esses estudantes que nos procuram assim tão angustiados. E também, eu lembro que no IFG também tinha um preconceito relacionado aos próprios servidores, principalmente os administrativos, que não se sentiam pertencentes à biblioteca, porque para eles ali não tinha nada que interessava os tantos, né? Então, aí eu comecei a fazer uma campanha, até para pegar indicação de livros, e aí a gente começou, né, a tentar comprar, adquirir, a trocar também materiais que era do interesse desse público também. Então, pediram muitos livros de autoajuda, essas literaturas de bolso, tudo eram livros que eram indicados por eles e que a gente começou a adquirir e a comprar, né? Então, assim, uma das questões assim, que a gente percebe que é bem complexa, é essa interferência na interpretação que o leitor precisa ter de um texto. Aí o Roger Chartier nos mostra que a interpretação é do leitor, né? Então, quem interpreta o texto é o leitor. E que isso, muitas vezes, era posto de uma forma muito complexa, muito canônica aí pelo corpo docente no geral. Hoje em dia, eu vejo um movimento muito interessante, muito legal, especialmente dos professores de literatura. Estou enxergando muito isso, especialmente na Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho com alguns professores de literatura da Letras. Tem também um movimento desse parecido também com os professores que eu conheço do Instituto Federal de Goiás, com os professores da área de educação também da Universidade Federal de Goiás, que têm olhado essa questão de uma forma diferente, né? Menos preconceituosa, vamos dizer assim, ao tipo de texto que os alunos têm lido. Inclusive, motivando-os a ler coisas que são do interesse deles. E aí a gente lembra muito, uma lei muito antiga nossa da biblioteconomia, que é as 5 leis de Raganatha, que tem das duas, né? Cada leitor seu livro, cada livro seu leitor. Até porque você tem que possibilitar a esse usuário, a esse leitor, aquilo que realmente lhe interessa, está dentro do contexto cognitivo, de entendimento dele. Então, você tem que oferecer isso para o aluno. E aí tem uma citação muito interessante do Roger Chartier, inclusive desse livro bem aqui, ó, A Aventura do Livro, do leitor ao navegador, que ele vai dizer o seguinte: foi perguntado para ele, porque esse é um livro de entrevista, né, foi então questionado para ele, na França, né, daí do início dos anos 2000, 1998, finalzinho da década de 1990, por que os jovens franceses não estavam lendo, né? Perguntou isso para o Roger Chartier. E aí ele falou assim, olha, não é que os jovens não estejam lendo, eles estão lendo. A questão é que eles estão lendo coisas que o cânone escolar contém. E aí ele completa, nós temos que pegar a mão dessas leituras para que ele possa, a partir delas, alcançar outras. Então, é um processo, né? Então, e o interessante que o que o Roger Chartier fala, tem uma pesquisadora, Márcia Abreu, né, da Unicamp, que ela tem um textinho muito interessante, e ela também discute isso em outros textos também, inclusive esse texto que eu vou comentar dela está nesse livro aqui, Ler e Navegar, Espaço de Percursos da Leitura,
é um texto sobre preconceito de leitura, que ela vai justamente falar de como que surge o preconceito em leitura no Brasil, que surge desde a época da colonização, em que as pessoas liam aqui no Brasil de uma forma mais despojada, de uma forma muito muita vontade, e que a leitura ela estava ligada a um espaço físico, né, um espaço físico formal. Então, hoje eu arrumando, inclusive, aqui o meu cenário, né, para essa live, aí eu estava até aqui pensando, nossa, eu estou possibilitando aqui um espaço formal, né, de leitura. Então, tem meus livros aqui atrás, eu tenho os meus livros aqui do lado. Então, quando eu pego essa posição, então eu estou numa posição muito formal de leitura. Então, aí ela coloca que quando os viajantes chegam no Brasil e vê uma maneira muito despojada, um tipo de literatura assim, bem solta aqui no Brasil, eles começam a criticar e a falar que aqui a gente era desprovido de cultura. Né? Então, a literatura boa era a literatura que era europeia. Né? Então, o que era produzido aqui não era bom. E aí ela conta toda essa história para criticar, esse é um texto antigo, de 2001, mas eu acho que ele acaba sendo muito atual para os dias de hoje. Ela conta toda essa história para justificar e para criticar essa crítica que se faz à sociedade, que a sociedade não gosta de ler. Então, o jovem não gosta de ler, a sociedade não gosta de ler, e quando, na verdade, o que falta mesmo é oportunidade de leitura, oportunidade de ler, oportunidade de ter à mão, de conhecer à mão tantas obras aí que a gente precisa conhecer e que a biblioteca escolar hoje ainda faz muita falta. A gente tem a Lei 12.244, que a gente espera ser cumprida, mas a gente vê que é um espaço um percurso muito longo ainda para isso realmente acontecer, e aí a gente pensa, muita gente critica, mas para que biblioteca, sendo que a gente tem hoje tudo disponível na internet e tudo mais? Mas aí a gente se lembra também, novamente, do Roger Chartier, quando ele fala que as bibliotecas físicas e as livrarias físicas são, acima de tudo, espaços de sociabilidade, ou seja, espaços de troca. E o livro impresso, eu não sou aqui uma defensora ferrenha do livro impresso, mas até Humberto Eco disse isso, um pouco sobre isso no livro Não Contem com o Livro, né, no livro dele sobre esse assunto, é que há possibilidades que você tem com o livro impresso que o eletrônico não oferece. Inclusive para as crianças, o livro acaba sendo um brinquedo. Eu observo muito isso aqui em casa, que eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 9 anos. Então, eu vejo muito que se eu tenho o livro em formato digital e o mesmo livro em formato impresso, eles preferem o impresso, até pela coisa de segurar, de voltar às páginas, aquela materialidade do livro físico, né, para você ter a questão aí do acesso. Então, isso é uma coisa, esse parênteses que eu abro, para dizer o tanto que é importante, que ainda é atual, essa questão, a gente lutar por essa questão da biblioteca escolar, né? Até porque, a partir da biblioteca escolar, você forma aquele que vai fazer um uso melhor e competente da biblioteca universitária, né? E então, uma coisa assim ligada, voltando à questão do preconceito de leitura, o Roger Chartier, em 2012, ele foi questionado, né, pela recente pesquisa, naquela época a pesquisa de 2011, Retratos da Leitura no Brasil, e foi divulgado em 2012, aí ele foi questionado, né, sobre o que ele achava, de toda aquela estatística a respeito das práticas de leitura, da leitura no Brasil, né? E aí, naquela época, ele falou assim, olha, ele criticou o conceito de leitura da pesquisa. O que a pesquisa traz como conceito de leitura? Leitor, é considerado leitor que ele leu partes ou um livro nos últimos 3 meses. Então, muito ligado à questão do livro. E ele fala, olha, nesse atual contexto de tantas informações na internet, tantos textos,
tanto os hiperlinks, hipertextos, a gente não pode considerar como leitor aquele que apenas lê livro. Então, ele achou que o conceito de leitura estava muito reduzido a essa questão do livro. Então, ele quer, nesse sentido, ampliar esse contexto, né? E uma outra pesquisadora que eu chamo a atenção, que é a professora Lígia Dumont, inclusive é minha supervisora no pós-doutorado, ela também tem feito muitos estudos nessa perspectiva, né, dos preconceitos em leitura. Ela tem orientado trabalho nesse sentido e ela tem escrito texto também nesse sentido. Então, ela fala muito, ela fala sobre a questão da literatura de massa, e tem uma situação interessante que ela fala que nenhuma leitura embrutece ninguém, ou seja, então toda leitura é válida, tudo aquilo que a gente consegue ler, que a gente consegue interpretar, tudo aquilo é válido, porque você não vai fazer uma leitura que vai te deixar mais bom. Aí é claro, né? A gente só tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter competência, e é aí que entra nós bibliotecários, os professores, os mediadores, e a gente tem aí na internet várias fake news, e isso não é um problema de leitura em si, mas é um problema mesmo de mediação, de competência informacional, que é uma outra história, que é uma história para uma outra live que a gente for fazer. Mas, acima de tudo, as pessoas que conseguem ter acesso às leituras, independente de qualquer coisa, claro, tirando essa questão de fake news, de todo esse processo de pós-verdade e tudo mais, o tipo de literatura que se pratica, ela é fundamental e ela serve, e ela é ponte. Então, se a gente for pegar aí o Roger Chartier, ela é ponte para outras leituras, né? Então, eu achei muito bom eu ter tido essa oportunidade de ser bibliotecária de profissão também, não ter ido logo para a universidade, de ter vivenciado isso, porque a partir disso eu comecei a fazer uma conexão que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, que é entre os autores e a prática. Isso foi muito importante para mim, e a própria prática me levou a buscar os autores para entender e para defender o que acreditava, porque quando eu comecei a trabalhar no IFG, eu verifiquei que as mulheres, as meninas, elas tinham pouco frequência na aceptação de revistas, de periódico. Daí eu fui dar uma olhada assim, no ar, sempre assim, gente, mas também, olha só, revista 4 rodas, então tinha umas coisas assim que eu vi que não chamavam muito a atenção das meninas. Aí eu fui lá no meu diretor de planejamento e falei para ele assim, não, vamos assinar a Cláudia para chamar a atenção das meninas. E eu sei que foi uma briga homérica, porque eu falei assim, não, para que Cláudia? Cláudia é a revista que só ensina a mulher a arrumar namorado, a mulher isso, não sei o quê. Então, uma série de preconceitos, sendo que a gente sabe muito bem, né, que o conteúdo dessas revistas tem muita coisa interessante, não interessa se a mulher também quer ler também para poder arrumar um namorado, para poder se arrumar melhor, não interessa. Era aquilo que era a necessidade de ler, e a pesquisa que a gente fez era aquela, né? As meninas falaram, não tem nada que nos interessa, podia ter revista Cláudia, podia ter Marie Claire, né? Então as meninas faziam essas sugestões. Então, com a briga homérica, então para isso a gente tinha que estudar, tinha que provar. Então, eu ia nos autores, pesquisava, então quando eu ia fazer o pedido, eu fundamentava com os autores. Uma outra briga que eu lembro que a gente teve foi para assinar no campus de Jataí, que eles tinham uma parceria com a prefeitura, então o IFG tinha aula lá para crianças do Fundamental 2. E aí a gente queria assinar gibi para lá. E aí também foi outra briga, não, porque porque o Cebolinha fala errado, e não sei o quê. Aí foi a outra briga, aí eu fui atrás do Vergueiro, né, fui atrás dessa galera aí que estuda quadrinhos, para então a gente poder fundamentar o pedido e a gente conseguir, então, fazer com que quebrassem esses preconceitos e a gente trouxesse, então, esses autores para cá. E aí, só uma coisa, assim, uma outra questão que eu gostaria de levantar,
assim, em relação a essa questão da indústria cultural, que a gente precisa ter muito cuidado na interpretação do que esses autores da indústria cultural colocam, claro, né, se você pega o Adorno, Horkheimer aí, eles trazem leituras muito interessantes para a gente pensar a questão da educação, para a gente pensar as críticas em relação aos meios de comunicação, mas, acima de tudo, quando a gente falar, a gente tem que ter muito cuidado nessa crítica ferrenha aos produtos de massa, porque você entra naquela questão da hierarquização da cultura. Coisa que Rock de Barros Laraia critica, Paulo Freire, com o livro de ação cultural, critica, Jorge Luiz, Teixeira Coelho, né? E tantos outros Jorge Luiz dos Santos criticam, então a gente tem que ter muito cuidado para não hierarquizar. E aí eu me apego ao Mohan, porque aí o Mohan vai dizer o seguinte, ele tem um outro texto que ele discute a questão da comunicação, em especial em relação a uma parte lá que ele fala sobre as crianças, que aí é essa questão de proibir, não pode ver isso, não pode ver aquilo, que ele vai falar o seguinte, olha, pode ver tudo. A questão é que os pais, os mediadores, tem que mostrar, tem que ajudar, tem que contribuir para que a criança, o jovem adolescente, ele faça críticas em relação àquilo que ele está assistindo, àquilo que ele está lendo. Então, no momento, aqui em casa, a gente faz leituras diárias, todo dia antes de dormir, a gente faz leituras. Então, a gente, nesse momento de leitura, de partilha, o que a gente faz? A gente lê, a gente interpreta, a gente discute aquilo ali durante a leitura, e mostra ali o que é perigoso, o que não é. E isso me fez lembrar, por exemplo, de muitas leituras, igual Monteiro Lobato, que hoje a gente pode interpretar, tem muitas coisas muito preconceituosas em relação à questão do negro e tudo mais, né? E aí eu sou daquela linha que a gente precisa ler o autor e precisa lá nesse autor mostrar o que é errado hoje, né? O que ele falava naquela época e que hoje a gente tem que mostrar para a criança, especial para a criança que é a principal leitora de Monteiro Lobato, o que está errado naquilo ali e mostrar. Né? Então, a gente precisa mostrar isso para os jovens, para as crianças, para que eles possam fazer as suas críticas. Né? Então, mais ou menos assim, nesse sentido que eu queria falar, e dizer assim que essas questões sobre preconceito de leitura, eu compartilho muito ali com alguns colegas da Faculdade de Educação, pela Matida, e a gente que na época que eu trabalhava no IFG, ela fazia mestrado em educação, e ela nos procurou para falar sobre isso, e até hoje é uma amizade muito bonita que a gente tem, e que ela era orientada pela professora Orlinda Carrijo, que foi orientada pela professora Márcia Abreu. Então, a gente foi criando as conexões que foram possibilitadas ali com todo esse embate aí, que envolveu aí a professora Orlinda, Márcia Abreu, e a Márcia Abreu, por sua vez, ela tem uma ligação forte com o Roger Chartier, e a minha professora supervisora, a professora Lígia Dumont, também teve uma conexão com o professor Roger Chartier na França. Então, essas conexões que nós fomos criando e que a gente chegou a essas leituras, a esses entendimentos que a gente tem hoje sobre isso. Então, sem me delongar muito, porque eu quero conversar muito, compartilhar e bater um papo aí com o pessoal, eu deixo aqui essa introdução acerca desse tema para a gente conversar um pouco mais. Professora, muito obrigado pela sua fala, por ter aceitado o convite prontamente. Pessoal, pode ir mandando pergunta aí que o pessoal da equipe está anotando. Eu vou fazer umas que já tinham chegado antes, e aí, enquanto é isso, o pessoal vai mandando pergunta aí. Tá bom. A primeira pergunta é: qual a relação entre preconceitos de leitura e censura? Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque, bom, se você pensa, quando a gente estuda, a gente tenta estudar um pouco isso em informação de acervo, né? Para a gente, uma coisa que a gente estudava sempre, que a gente estuda, é a questão da gente ter cuidado para que a seleção que a gente não faça, ela não esteja censurada.
E eu acho que acaba que os preconceitos, ele acaba tendo mesmo um pouco dessa questão da censura mesmo. Se eu não gosto de tal obra, se eu não acho que aquela obra é adequada, então eu vou censurar aquela obra, né? Ou seja, não vou indicar, não vou dizer que é bom. Então, eu acredito também que o preconceito em leitura, ele acaba sendo um pouco de censura por você não possibilitar que as pessoas tenham acesso a determinado tipo de leitura. Só que tem um porém, que foi uma discussão que a gente teve, eu estou coordenando, você falando aí sobre as bibliotecas comunitárias, eu coordeno um projeto de uma biblioteca comunitária com a Igreja Católica. E aí está o seguinte, nós estamos fazendo um acerto para uma biblioteca que vai ficar dentro da Igreja Católica. Então, vai ser uma biblioteca formada ali dentro da crença dos fiéis. Aí, nesse momento, eu tenho que tomar cuidado de não colocar obras que ofendam a fé daquelas pessoas. Né? Então, aí eu tenho que ter esse cuidado. Da mesma forma, se eu vou para uma igreja não cristã, por exemplo, fazer uma biblioteca comunitária, eu tenho que colocar também obras que tem cuidado de não colocar obras que ofendam, né, que as pessoas podem ser ofendidas pela sua fé. Então, aí entra a questão da participação da comunidade, que tem que ser muito forte. Agora, não, se eu estou numa biblioteca comunitária de um bairro, que você tem ali diferentes religiões, diferentes públicos, aí eu posso colocar o que eu achar que é ideal, né? Que pode contribuir, que as pessoas podem gostar, que as pessoas podem ali acessar. Então, eu acredito que a gente tem que pensar nesse sentido, a gente tem que ter esses cuidados. Eu passei um perrenguezinho desse quando eu ainda era bibliotecária do IFG. Foi uma pessoa, uma servidora, me procurar um livro, e aí ela queria um livro de autoajuda e tudo mais, ela era evangélica. Aí eu fui oferecer para ela um livro de autoajuda espírita. E ela falou, não, eu não leio isso, eu não gosto, não sei o quê. Então, a gente tem aí, por isso que é importante essa questão do cuidado, né, de você perguntar qual é a crença e tudo mais, porque tem livro de autoajuda para todas essas religiões. Você tem literatura mediúnica, livro de autoajuda mediúnico, evangélico. Então, tem aí para todos os públicos. Então, a gente precisa ter muito cuidado para oferecer aquilo que está dentro do que a pessoa acredita, das crenças, para a gente não ofender as crenças das pessoas. Sim. Entrou uma pergunta aqui agora, se você avalia que a diminuição dos jornais e revistas impressas impactam na ampliação da formação de leitores, que não têm formação acadêmica. Você pode repetir para mim novamente, que eu não entendi bem a primeira parte da pergunta? Você avalia que a diminuição dos jornais e revistas impressas impactam na ampliação na formação de leitores que não têm formação acadêmica? Olha, hoje eu acho que o principal fator é o acesso ou não à internet e, claro, o acesso competente. E a gente são duas coisas. A gente vê, claro, essa questão da diminuição dos jornais impressos, mas vê aí um aumento de blogs e de jornais aí, de noticiários aí online. E aí a gente tem duas questões importantes. Primeiro, a gente não tem que achar que as pessoas, de modo geral, falando especialmente do Brasil, que todos têm o mesmo acesso à internet, que não tem. A gente sabe muito bem que aí existe uma grande proporção da população brasileira que não tem acesso à internet. E aí tem aquela porção que tem um acesso limitado, que não tem acesso todo dia, então as pessoas têm uma dificuldade aí de acesso. Aí a gente tem a falta das bibliotecas, as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, as bibliotecas comunitárias, que poderiam possibilitar esse acesso
via internet ou o acesso físico a esses materiais, né? Então, aí a gente ter um outro problema aí de acesso. E aí, um outro problema que a gente tem, que por isso que eu volto a afirmar o tanto que é importante a gente ter biblioteca, um bibliotecário, para trabalhar com a questão da competência informacional, do letramento informacional, que as pessoas também saberem reconhecer as fontes fidedignas, as fontes confiáveis de informação, né? Então, que a gente tem aí um problema relacionado a isso. Mas as pesquisas têm mostrado, especialmente uma pesquisa que eu orientei, tanto que eu fiz o doutorado, quanto de aluno que eu orientei no mestrado, que os alunos, especialmente no ensino superior, têm se beneficiado muito com essas informações disponíveis na internet. Sim, entrou uma outra pergunta agora também muito interessante, perguntando como você vê a interação de bibliotecários e professores em relação à leitura, e se observa formas de fortalecer este laço. Isso aí é uma outra questão interessante mesmo. Eu participo muito do COLE, né, que é o Congresso Brasileiro de Leitura, que de 2 em 2 anos acontece, a única que esse ano não vai ter por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu observo muito é que fica, e os próprios textos mostram muito que fica muito aquele jogo, né? O professor não enxerga o papel do bibliotecário, o bibliotecário não se vê valorizado pelo professor e vice-versa, né? Agora tem uma questão que eu acho que desde aquele livro Miséria da Biblioteca Escolar, e que eu fiz outras pesquisas aí confirmando ainda, vendo que isso ainda é evidente, é que o professor, aquele estudante de licenciatura, primeiro, quem faz licenciatura, na sua grande maioria, infelizmente, principalmente aquele público baixo rendimento, né, pessoas mais pobres, e que, por sua vez, não tiveram acesso à biblioteca escolar, e que, por sua vez, não entende o papel da biblioteca escolar, e que a universidade em si, ela não possibilita essa formação para esse indivíduo, né? Então, não possibilita. Então, ou seja, o professor, nesse caso, no meu ponto de vista, a pessoa podem criticar, é a principal vítima desse processo bibliotecário e professor, porque ele não foi formado para entender o papel da biblioteca no contexto educacional. E a gente enxergou isso muito bem também, principalmente depois que a gente ofereceu um curso sobre letramento informacional via sistema EAD, né, que foi financiado pela UAB Brasil. E aí, o nosso público maior eram de professores. Então, nesse curso, a gente quis mostrar para o professor qual que era o papel da biblioteca, qual que era o papel do bibliotecário. E aí foi muito bom, porque muitos professores falaram assim, nossa, eu vou brigar para ter biblioteca com bibliotecário na minha escola, porque isso vai ser muito bom, porque isso vai ser fundamental para a formação dos professores. Então, hoje, o bibliotecário que tem a oportunidade de trabalhar na biblioteca escolar, ele tem que ir lá e falar, olha, eu tenho que estar inserido nesse processo educativo, eu tenho que fazer parte do processo de letramento informacional dos alunos, eu estou aqui para fazer isso, meu papel é esse, então ele tem que mostrar para o professor, para a equipe pedagógica, qual que é o papel dele, porque infelizmente esse público, as pesquisas já mostram, eles não têm essa formação, infelizmente, né? É uma coisa que eu tenho chamado a atenção um pouco na pró-reitoria da minha universidade, até colocando como possibilidade a oferta de disciplina sobre biblioteca escolar para quem faz licenciatura. Eu mesmo ofereci alguns núcleos sobre biblioteca e letramento informacional, teve um pouco de licenciatura, e que foi muito legal, foi muito proveitoso. Sim. Uma outra relacionada, inclusive essa resposta agora das faculdades, historicamente, a pergunta começa assim: historicamente, você acha que a academia tem contribuído com a existência de preconceitos de leitura ou de determinadas obras? E como a academia pode trabalhar hoje em prol da quebra de preconceitos? Sim, historicamente tem sim. Só que eu vejo que as coisas, elas estão mudando.
eu acredito que os professores, eles estão menos preconceituosos em relação a certas leituras, isso é muito bom. Eu comecei a enxergar isso durante a minha pesquisa do doutorado, que eu iniciei em 2012, defendi em 2014, defendi o doutorado, e minha pesquisa foi sobre as trajetórias de leitura dos estudantes da Universidade Federal de Goiás. E nessa eu fiz uma pesquisa paralela com os professores. E aí eu comecei a enxergar que o conceito de leitura deles tinha mudado bastante em relação, é claro, ainda existia muitos preconceitos ligados ao cano, aos próprios alunos que eu entrevistei também falavam que eles não eram leitores, porque eles não liam literatura, mas liam uma série de outros textos da universidade, mas como não liam literatura, eles não se consideravam leitores. Mas aí eu vejo, até retomando o que eu falei, que eu vejo um movimento, especialmente do público, do pessoal da letra, do pessoal da educação, em enxergar essas outras possibilidades de leitura. Mas, é claro, ainda existe uma briga, é um debate, é polêmica, às vezes, quando a gente levanta esse tema na universidade, porque sempre tem aqueles que afirmam que existem leituras boas e existem leituras ruins, né? Então, existe aquele que faz críticas ferrenhas a certos tipos de literatura e tudo mais, a certos tipos de leitura. Então, existe essa crítica muito ferrenha em relação a isso, mas eu vejo que muita coisa tem mudado para melhor. Eu vejo que essa mudança, mais clara, ainda tem muito preconceito aí envolvido. Sim. Uma que já tinha chegado antes é o que você acha da simplificação literária de algumas obras clássicas? Eu acho interessante. Se a gente pensar ali nos idos do século XVIII, ainda trazendo Peter Burke, Robert Darnton, o próprio Chartier, eles vão falar das bibliotecas azuis. Talvez algumas pessoas aí vão lembrar disso. O que eram as bibliotecas azuis? As bibliotecas azuis nessa época foram bibliotecas livros, né, que eram baseados em clássicos e que foram, vamos dizer assim, entre aspas, resumidos numa linguagem em que os camponeses daquela época conseguiriam ler. Claro, né, os próprios autores que falam sobre as bibliotecas azuis, eles vão falar assim, olha, tinha muito eu, tinha muito isso, mas era uma possibilidade que as pessoas tinham de leitura, né? Então, hoje em dia, também, a gente tem vários clássicos transformados em quadrinhos. Isso é fantástico. Essa biblioteca, tem uma biblioteca também que eu participei do projeto, que é a Bibliocriativa, coordenada pela professora Geisa, faz doutorado hoje em programa de comunicação da UFG. A Bibliocriativa, eu contribuí para a formação do acervo dessa biblioteca comunitária. Então, é uma biblioteca que ia atender um público muito simples, de pouco estudo, alguns até analfabetos. Então, nós fomos atrás de textos que as pessoas conseguissem ler, que fossem obras clássicas, até mesmo para a gente privilegiar um pouco também das obras clássicas. E aí a gente achou tinha muita coisa em formato de quadrinhos. Então, isso foi muito bom, porque se fosse para eles lerem essas obras no original, eles não conseguiriam interpretar. Mas elas em quadrinhos, de uma linguagem mais fácil, elas conseguem interpretar. É o que se faz hoje, se fez muito com o EJA, né? Que foi isso que eu falei, que foi essa adaptação de clássicos, uma linguagem mais acessível, para que esses pessoais da EJA pudessem fazer a leitura. Então, eu acho que é muito importante. E a partir dessas leituras, as pessoas, né, pegando de novo a questão do modo de Chartier, elas vão alcançar outras leituras. O que a gente precisa é possibilitar que isso seja um processo contínuo. Sim. Acho que essa rápida também, que está dando tempo já. Como trabalhar a leitura literária na graduação sem o peso da obrigatoriedade? Isso aí também é assim, especialmente no ensino superior, né? Então, o aluno de letras não tem jeito. O aluno de letras, ele tem que estudar, ele tem que ler essas obras, ele tem que conhecer,
Mas aí, até porque ele vai ser formado, muitas vezes, para ser professor dessa área. Então, obrigatoriamente, ele precisa ler essas obras, precisa ter essa formação. Mas eu vejo aí, então, um movimento desses professores de literatura, que eles trazem também, que eles motivam também a leitura de coisas que possam interessar para o estudante, inclusive o estudante de graduação. Né? Então, ele possibilita, tem possibilitado, pelo menos dentro da realidade ali da Universidade Federal de Goiás, eu vejo que tem esse movimento de incentivar para que a descoberta, né, que eu descubra aquilo que me interessa. E esse jovem, que a gente sabe também, somente os de licenciatura, também o de biblioteconomia, que às vezes quer conhecer as obras literárias de uma forma que às vezes não consegue fazer uma leitura mais proveitosa, até pela própria deficiência na formação aí, tanto na primeira e segunda fase do ensino fundamental quanto no ensino médio, é que procura as adaptações, começa a ler pelas adaptações, que a partir das adaptações, quando ele for ler o original, ele vai ter mais facilidade do entendimento daquela determinada obra. Né? Então, eu acho que o movimento é esse, buscar aquilo que possa ser uma ponte para ele poder entender obras mais complexas. Sim. A quarta aqui. Professora, o senso comum fala que a juventude não lê. Porém, ao olhar para as vendas dos livros de YouTubers, podemos observar que as vendas estão altíssimas. Você acha que esses livros podem funcionar como um chamado para leitura? Com certeza. Muita gente assim me trucida, porque eu acho que os YouTubers são um fenômeno para os jovens. É uma ponte muito interessante, esses influenciadores digitais, é uma ponte bem interessante para as práticas de leitura, porque às vezes pessoas assim que nunca leram, nunca se interessaram, e quando eu falo interesse, não se interessaram, assim, muito entre aspas, porque a questão do interesse, eu volto a afirmar que está muito mais ligada à questão do acesso do que do não acesso. Então, quando eles veem o youtuber falando, escrevendo, trazendo alguma coisa, e eles se interessam, isso com certeza é ponte para tantas outras leituras, né? Então, aí é aquilo que o Roger Thier fala, vamos apegar a mão dessas leituras para que o estudante alcance tantas outras. E isso me fez lembrar de uma pesquisa que nós fizemos aqui, a gente tem um jornalzinho, essa pesquisa já tem um tempinho que nós fizemos, né? Temos um jornalzinho aqui que o povo diz o seguinte, é um jornalzinho bem fininho, chama Jornal Daqui, que é uma versão bem reduzida do principal jornal que a gente tem aqui no estado de Goiás, chama Jornal Daqui. E aí o pessoal fala assim, nossa, é um jornalzinho que se espremer sai sangue, né? Tanto que as pessoas criticavam a questão do conteúdo. E a gente falou assim, não, vamos fazer uma aluna minha de TCC, então vamos fazer uma pesquisa para saber se o jornalzinho ele contribui ali para a formação de leitores. E aí, o que acontece? Esse jornalzinho, até hoje, ele é assim, a pessoa compra o jornalzinho, recorta um selo, junta 60 selos e troca por umas vasilhas, né? Por umas vasilhas. Então, as pessoas começaram a comprar muito jornalzinho, elas falando, né? Muito por conta de juntar os selos para trocar pelas vasilhas. O jornalzinho custa R$ 1. E aí, só porque o que acontece? A pessoa fala assim, estou aqui com um jornalzinho, né? Que eu já comprei, cortei meu selo. Tinha casos mesmo que a pessoa só cortar os selos e jogar fora. Mas muito caso de pessoas que começaram a ler a partir do jornalzinho. E assim, aqui a gente não está aqui para criticar, para falar, para avaliar o conteúdo, mas que a pessoa iniciou o seu processo de leitura a partir do jornalzinho. E aí a pesquisa diz o seguinte, a pessoa começava a ler aquilo ali, e aí a partir daquilo ali ela tinha curiosidade de conhecer outras coisas, de saber outras coisas. E aí às vezes ela pesquisava na internet, ia ler, ia para aprofundar. Então é um instrumento bem interessante para esse processo de formação inicial do leitor. Sim, professora, o nosso tempo está estourando, a gente tem 4 minutos, então eu vou agradecer de novo por você se disponibilizar a falar com a gente e ter aceitado o convite de pronto, assim.
e está disponível. Eu vou lembrar o pessoal que amanhã a nossa live vai ser com o professor Ronaldo Ferreira Araújo, lá da UFAL, sobre fake science e métricas alternativas em tempos de pandemia. Então não perca amanhã, e aí eu vou deixar esse momento, a gente ainda tem 3 minutos, para você fazer suas considerações finais, sua mensagem final, como o Vitor costuma dizer. Tá ótimo. Sim, primeiro agradecer demais essa oportunidade, gostei demais. É a primeira live que eu faço assim ao vivo, né? Então isso é uma experiência muito interessante. É interessante também a gente saber que algumas pesquisas aí, algumas na verdade notícias, né, têm mostrado que a pandemia, como as pessoas estão muito em casa, então aumentou as possibilidades de leitura das pessoas, as pessoas estão lendo mais, né, porque precisam, estão em casa, estão mais em casa, então isso é fundamental. E o recado que eu deixo para as pessoas é leiam, a gente não interessa o que, mas leiam, mas busquem ser competentes no uso, na busca, éticos da informação, e leiam tudo aquilo que lhe interessar. Parafraseando aí a lei de Raganato, então, para cada leitor o seu livro, que aí, na verdade, a gente pode mudar, para cada leitura o seu leitor, que agora não é só o livro. Então, que as pessoas possam ler cada vez mais e que a gente possa brigar cada vez mais pelas bibliotecas comunitárias, especialmente pelas bibliotecas escolares, que elas sejam realidade em todo o país. Agradecer aí o público que participou, agradecer muito a vocês e me colocar à disposição para mais um bate-papo para quando vocês quiserem sobre letramento informacional, competência informacional e tudo mais. Muito obrigada. Professora, a gente que agradece, você está recebendo aqui várias mensagens de vários lugares do país, mas principalmente muita gente aqui da UFG que eu estou observando, então tem muitos alunos e ex-alunos seus. É, Para eles, para todos, né? sim. E com isso, gente, eu vou encerrar aqui a live. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado quem acompanhou a gente aí hoje. E amanhã a gente tem mais. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite.